Nós estaremos nessa manhã dando continuidade a esta série de mensagens, que começou no domingo passado. A pastora Miriam, ela falou sobre o sentido da vida, e hoje eu vou estar falando sobre a nossa vocação. Todos nós temos um chamado para servir a Deus, para contribuir com a expansão do seu reino, amém? E então, vamos estar falando um pouco sobre esta vocação, aleluias. Bom, o objetivo dessa palavra de hoje, do que eu vou ministrar, vai ser para esclarecer algumas dúvidas com respeito à nossa capacitação, amém? A capacitação que Deus nos deu para cumprir o seu propósito através das nossas vidas. Eu quero citar nessa manhã o versículo que se encontra em Evangelho de São João, capítulo 17, versículo 4. Aqui nesse versículo, o Senhor Jesus, ele disse assim, ele estava orando, e nessa sua oração, ele falou assim: Pai, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me destes para fazer. Eu gosto muito daquela outra versão, aquela outra tradução que fala assim: Pai, eu te glorifiquei na terra, consumando, completando a obra que me confiastes para fazer. Queridos, há muitos questionamentos sobre esta questão da vocação, sobre nossas funções na igreja, sobre nossa utilidade no reino de Deus. Nós precisamos entender qual é o nosso lugar, qual é o nosso chamado, e como nós podemos servir, como nós podemos dar nossa contribuição, para que o reino de Deus continue crescendo, 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 amém? Para que a igreja continue crescendo, para que nossas células continuem fortalecendo, multiplicando, e nós queremos, muito em breve, ver toda Santarém, toda essa região rendida ao Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Quantos creem que muito em breve nós vamos ver isto? Aleluias, glória a Jesus. Muito bem, queridos, não tem como falar sobre vocação se nós não falarmos sobre os nossos talentos, sobre os talentos que Deus nos dá e sobre os dons que nos acompanham. Eu quero tentar explicar um pouquinho, falar um pouquinho sobre vocação. Nós sabemos que a nossa vocação, ela é assim, ela é uma inclinação, ou seja, uma tendência ou habilidade que nos leva a exercer uma determinada carreira, uma determinada profissão, ou que nos leva a fazer com excelência, algo que nos é confiado para fazer, que nos é confiado principalmente por Deus. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 28, diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. É bem provável que você já tenha feito essa pergunta: mas qual é mesmo minha vocação? Qual a vocação que o Pai confiou a mim? Deixa eu falar uma coisa aqui. Gente, falar de vocação é como a gente falar assim de um vulcão que entra em erupção dentro da gente, E quando esse vulcão entra em erupção, não tem como a gente ficar parado. O calor é tão intenso, na verdade, é tão intenso, que nos põe em movimento. Nossas convicções são abaladas. Eu gosto muito de falar sobre isto, porque eu tenho certeza que assim como Deus, Ele
ele deu um chamado, ele teve um chamado para cada um de vocês, ele teve também para a minha própria vida. Gente, o chamado de Deus tem muito a ver com a nossa vocação. A nossa vocação, ela é abastecida pelo Espírito Santo, pelo seu poder. É Ele que nos dá a força necessária para que nós possamos seguir adiante com sabedoria, com discernimento, né? E cumprir, deixar o propósito de Deus acontecer através das nossas vidas. Eu gostaria de fazer uma pergunta, talvez muitos de vocês já conseguiram entender, né? Qual é a sua vocação? E eu quero perguntar, você já sabe, já entendeu mesmo qual é a sua vocação? Para que foi que Deus te chamou? O que que Deus espera de você? O que você gosta de fazer e você faz com prazer? Você faz com prazer. Certa vez, pastor Paulo, me lembro que a pastora Cristina estava conversando com uma determinada pessoa, e ela estava falando sobre o pastor Lucas, né? Eu estava lá, o pastor Lucas, estava a pastora Cristina e estava a minha esposa. Aí estavam falando, o assunto era sobre a implantação de igrejas, era sobre o reino de Deus. Aí eu me lembro que a pastora Cristina, ela falou assim: olha, vou dizer uma coisa para vocês, o Lucas vai, mas eu fico segurando na ponta da corda aqui, e muitas vezes eu tenho que puxar, porque senão ele vai. É verdade. Quando nós temos um chamado, queridos, a gente está disposto a dar tudo, a fazer tudo, para ver cumprir o chamado de Deus para as nossas vidas. É desse jeito. E eu quero dar, inclusive, uma sugestão nesta manhã. Na verdade, quero dar um conselho. Procure, queridos, oferecer para servir com muita intensidade. No contexto da sua célula, no contexto da sua igreja, nas áreas que você tem habilidade, e você vai acabar vendo o tanto que você é útil, o tanto que você pode fazer. Eu quero aproveitar para dar um conselho para os líderes de células que estão aqui nessa manhã. Quantos líderes de célula estão aqui nessa manhã? Faz assim: meu Deus, é uma igreja de célula mesmo, é líder para tudo quanto é lado. Glória a Jesus. Eu quero dar esse conselho para você. Nunca seja aquele líder que centraliza tudo em você mesmo. Sabe, isso não é bom. Abra espaço, dê oportunidades para que outros possam servir com as suas habilidades. Porque a Bíblia fala que Deus chamou todos nós, cada um de nós. Deus deu, para cada um de nós talentos, dons, e nós temos capacidade para fazer grandes coisas e fazer com excelência. Aí, quando é dado espaço para que todos ponham em evidência as suas habilidades, aí não tem como segurar a célula. Aí a célula cresce, né, pastor? Aí ela cresce, aí ela multiplica, e assim a igreja vai crescendo, amém? Um tempo desse, eu ouvi alguém falar, eu não sei se procede ou não, mas que nossa igreja aqui, ela seria a 7ª maior igreja do mundo. Meu Deus, quando ouvi isto, eu fiquei tão empolgado, pensei, poxa, que legal, mas sabe, isto é muito bom, mas se eu e você colocarmos nossas habilidades, nosso potencial, à disposição do reino de Deus, à disposição dele, e dermos nossa contribuição para que nossas células continuem multiplicando, nossa igreja continue crescendo, eu tenho certeza que não vai demorar muito e nós vamos ser a maior igreja do mundo. 7º lugar está bom, mas nós queremos o 1º lugar, amém? Glória a Jesus. Quem concorda com isto? Você quer isto? Então aplauda o Senhor e diga: nós vamos chegar lá, em nome de Jesus, nós vamos chegar lá. É verdade. Como eu falei, não tem como falar sobre vocação sem falar sobre talentos e dons. Gente, o que é talento? O que é um talento? Deixa eu falar uma coisa. Cada pessoa pode ter vários talentos.
Tem gente que fala assim: este é o meu talento. Muito bem, talvez, né, pode ser que tenha só um talento, mas na verdade, Deus nos fez muito parecidos com Ele. E Deus nos capacitou. Nós somos cheios de talentos. Nós somos ricos de talentos. Amém? Glória a Jesus. Muito bem. Uma definição de talento é esta: que talento é a habilidade que nós possuímos para realizar algo, para cumprir a nossa vocação. O talento, ele sempre está relacionado, queridos, com a aptidão, com a inteligência. Ele trata-se da capacidade que nós temos para exercer uma certa ocupação ou para desempenhar uma determinada atividade. Isto é talento. Deus nos deu talentos. Diga assim comigo: Deus me deu muitos talentos. Diga assim: Deus não me deu só um talento. Agora enche o seu peito e fala assim: Deus me deu muitos talentos. Talento é aquilo que você te leva a fazer algo como ninguém consegue fazer. Amém? É isso que é um talento. É que você pode fazer realmente, né, aquilo que Deus te confiou para fazer, com muita excelência, com muita excelência. Deixa eu usar um exemplo aqui. Eu quero falar um pouquinho sobre o apóstolo Paulo. Eu creio que todos que estão aqui nessa manhã já leram lá no livro de Atos, no Novo Testamento, e conhecem a história do apóstolo Paulo. Quem era o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, ele foi conhecido como perseguidor da igreja de Cristo. Agora, na verdade, queridos, aquele homem, ele era um homem cheio de talentos. Aquele homem, ele era um homem determinado, ele era um homem destemido, ele empreendia grandes missões. Agora, infelizmente, missões ousadas até, mas infelizmente a gente sabia que era com propósitos errados. Mas Deus, ele olhou e viu aquele homem, né, com tanta capacidade, que Deus falou: esse homem pode fazer muita coisa, esse homem pode ajudar muito, né, o reino de Deus no mundo. Aí a Bíblia fala que certo dia, ele pediu cartas dos sacerdotes para ir lá para Damasco. E no caminho até Damasco, ele queria prender todos os crentes que ele encontrasse, e queria trazer todos presos para Jerusalém. Então, ele acreditava que ele estava fazendo uma grande obra, e com aquilo, ele estava agradando mesmo a Deus. Ele estava todo empolgado, e ele foi, né, com vários amigos no caminho de Damasco. Só que Deus falou assim: é no caminho de Damasco que eu vou ter um encontro com ele. Aí ele ia, e de repente a Bíblia fala, né, que lá num certo ponto do caminho, uma grande luz brilhou, e alguns falam que ele caiu do cavalo, né? Às vezes Deus faz assim mesmo, às vezes Deus derruba a gente do cavalo, né? A Bíblia fala que Paulo, ele caiu, e aí ele agora não podia enxergar nada, e de repente uma voz começou a falar com ele, e a voz falou assim: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele, né, agora sem enxergar nada, se vira para cá, não podia ver nada, e ele pergunta: quem és tu, Senhor? Quem é que está falando comigo? E de repente aquela voz fala: eu sou Jesus. Eu sou Jesus, Paulo. Sou eu que estou falando com você. Olha, Paulo, eu vou te usar muito, né? Paulo, você vai experimentar um novo começo na sua vida. Se levanta agora, entra na cidade, e lá vai ser dito para você tudo o que você deve fazer. Aí conduziram ele para a cidade, ele não podia enxergar, né, com aquela luz que era tão forte, tão grande, a luz da glória de Deus, aleluias. Ele entrou cego, e aí lá em Damasco, ele foi ficar na casa de um homem chamado Simão, mexia com um negócio de curtir couro, aquela coisa. Ele foi ficar na casa daquele homem, e aí Deus, né, chegou com um discípulo que morava naquela cidade, chamado Ananias. Falou: Ananias, se levante, né? Deu o endereço direitinho para ele, falou: vai lá na rua que se chama esquerda, vai lá naquela rua, né, lugar assim, assim, lá você vai encontrar um homem chamado Saulo. Quando Deus falou assim, Ananias, né, falou: Saulo?
Você vai encontrar com ele lá, ele está orando. Vai lá e fala para ele, né, as palavras que eu vou colocar na sua boca para falar. Ele falou: Senhor, o Saulo? Senhor, esse homem é perseguidor da igreja. Ele veio para cá com carta dos sacerdotes, né, com autorização para prender os cristãos, levá-los presos para Jerusalém. Senhor, será se, né, é para ir mesmo lá com ele? Deus falou: levanta, vai lá com ele. Deus falou assim: este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis. Eu quero dizer esta mesma palavra para você que está me ouvindo nessa manhã. Você também é um instrumento escolhido por Deus. É verdade, Deus te escolheu. Você faz parte de uma eleição divina. É verdade, você faz parte de uma eleição divina. Quando Deus olhou para todos na terra, Ele viu você e Ele falou: é aquele ali, é aquela ali, eu escolho ele, eu escolho ela. É verdade, você não está aqui por acaso. Você faz parte de uma eleição divina. E Deus falou: este homem, ele é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. E Deus falou assim: eu vou mostrar para ele o quanto vale sofrer pelo meu nome. A Bíblia diz que depois que ele orou por Paulo, as escamas caíram dos seus olhos. Aí ele saiu de lá e ele começou a pregar o evangelho do reino de Deus. Agora segura aquele homem. Eu quero ver quem podia segurar aquele homem agora, né? Quem segurava? Ninguém, não tinha como. Ele agora, cheio do Espírito Santo, ele entendendo agora ele entendeu qual era o chamado verdadeiro de Deus para a sua vida. Aí aquele homem, queridos, ele saiu, e a Bíblia fala assim, que ele pregou o reino de Deus, ele ensinou a respeito do Senhor Jesus, abertamente, sem impedimento nenhum. Ele era ousado, como eu falei, ele era destemido, e ele pregava mesmo. Certa vez ele falou assim: eu não me envergonho do evangelho de Cristo Jesus. Se tem uma coisa da qual eu não me envergonho, é de pregar o evangelho de Jesus Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu quero perguntar nesse momento aqui: tem alguém aqui que tem vergonha, sente envergonhado de pregar o evangelho de Jesus Cristo? Lá na sua escola, lá na sua faculdade, lá no seu emprego, você às vezes fica constrangido. Não, né? Por isso e por isto. Queridos, abra mão de todas essas coisas, seja como o apóstolo Paulo, assuma a sua postura e fale: eu não me envergonho do evangelho de Cristo Jesus. Eu vou pregar, porque este evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Sabe, nós queremos ver toda a terra cheia da glória de Deus, nós queremos ver cada pessoa salva, e para que cada pessoa se salve, tem que ser através do poder do evangelho. E foi por isso que Deus te chamou, foi para isso que Deus te escolheu, para que você possa ser um instrumento de bênção nas suas mãos, para levar o evangelho para cada pessoa e para toda essa nação. Amém? É verdade, queridos, foi para isso que Deus te escolheu, foi para isso que Ele te chamou. E o que eu admiro muito na vida daquele homem, de Paulo, foi que ele dedicou sua vida, né, para a pregação do evangelho de Jesus Cristo. Ele fundou muitas igrejas mesmo, muitas igrejas. Nunca vou me esquecer, pastor Paulo, que quando nós chegamos aqui em Santarém, me lembro da nossa primeira reunião, o pastor Lucas sentado lá, era uma mesa redonda assim, né? Nunca vou me esquecer das suas primeiras palavras. Ele falou: o nosso propósito aqui é este: implantar igrejas e treinar líderes, e capacitar eles para esta visão. Amém? E o apóstolo Paulo, queridos, ele implantou muitas igrejas, treinou muitos líderes. Ele, sem dúvida alguma, se tornou o maior missionário de todas as épocas.
Quem quer ser como o apóstolo Paulo aqui? Eu quero. Você quer? Amém, aleluias. Aí quando ele concluiu a sua missão, agora, né, quando ele entendeu que chegou o tempo, sabe o que aquele homem falou? Ele falou essas palavras aqui, ele disse assim, olha, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Aleluias, aleluias. Vamos falar juntos essas palavras? Diga comigo, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Aí ele falou assim, agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Deixa eu contar uma outra história aqui, bem rapidinho. Me lembro do pastor Melvin, o pai do pastor Eibe, contando essa história. Teve um rapaz chamado Davi Livingstone. Ele era da Inglaterra, né, pastor? Era isso. E aquele jovem, ele, lá mais ou menos pelos seus 16 anos, ele foi para uma faculdade cristã. Ele tinha entendido o chamado de Deus para a sua vida. E ele agora, o seu coração, né, estava incendiado. E ele queria colocar sua vida à disposição de Deus para o ministério de salvação de vidas. Gente, não há coisa mais preciosa que possamos fazer do que essa, de colocar nossas vidas, falar, Deus, conte comigo, eu estou aqui, eu quero ser usado pelo Senhor para salvar dezenas, centenas, milhares de vidas. O Senhor Jesus, quando ele chegou lá no céu, né, quando ele entrou no céu, ele falou assim, Pai, aqui estou eu, e mostrou, né, os milhares na terra, e falou, e os filhos que o Senhor me deu. Gente, não há ministério mais precioso do que este, não há nada mais precioso do que isto, de colocar sua vida à disposição de Deus, falando, Deus, eu quero ser usado, e eu vou ganhar dezenas, centenas, milhares de pessoas para o Senhor. Eu quero ganhar multidões, Senhor. E aquele jovem, ele foi para aquela faculdade, aquela universidade, juntamente com muitos outros jovens. E o sonho dele era servir a Deus nas missões. E lá ele teve um amigo que sonhava a mesma coisa. Só que depois de terminar aquela universidade, aquele seu amigo que falava em ser um missionário, né, que sonhava com isto, ele foi e escolheu uma outra função. Ele foi ser, parece que um comerciante, alguma coisa assim. Mas o Davi, depois de terminar aquela universidade e tudo, sabe o que ele fez? Ele aproveitou, ele abraçou a primeira oportunidade que surgiu, que foi ir para ser um missionário lá na África, né? Lá na África, lá em outro continente. Ele se embarcou no navio e foi para lá. E quando ele chegou lá na África, ele fez algo assim interessante. Quando eu ouvi a história dele, o que mais me chamou a atenção foi isso. Quando ele chegou lá, ele não se conteve só em chegar no continente africano, né? Chegar ali naquela cidade do porto, onde ele podia, né, fazer tanto para Jesus. Ele falou, não, eu quero mais do que isso. Ele falou, eu quero ir lá para o interior da África, eu quero ir lá para o coração da África, eu quero ganhar para Jesus aquelas pessoas que vivem tão sem oportunidades lá. E ele se adentrou e foi lá para aquelas regiões, e ali ele dedicou sua vida, evangelizando, ganhando pessoas para Jesus, servindo a Deus com a sua vida. A história conta que quando ele ficou
mais idoso, depois de ter feito tanto para Deus ali na África, ele estava certo dia, ele entrou para orar lá num determinado quarto lá, ele entrou para orar e seus amigos ficaram lá fora. Ele tinha muitos amigos que andavam com ele em toda aquela região. E aí ele demorou a sair. E eles esperaram e ele não saía. Aí eles falaram, aconteceu alguma coisa. Bateram, chamaram e nada. Aí eles quebraram a porta. A história diz que ele estava ao lado da cama, de joelhos. E lá ele tinha partido para Jesus. Sabe, queridos, é tão lindo quando uma pessoa, ao deixar essa vida aqui, ele vai com toda segurança, com toda confiança. E ele pode falar como Jesus: Pai, eu te glorifiquei na terra. Eu consumi a obra que o Senhor me confiou para fazer. Eu fiz, Senhor, aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Eu quero nessa manhã dar um conselho para toda essa igreja, principalmente para os líderes de células. Queridos, Deus confiou aquela célula aos seus cuidados. É o começo do seu ministério. Ainda não é tudo. Você nem tem ideia do que Deus pretende fazer para você, por você, através de você. A liderança da célula é só o começo. Então, ponha o seu coração lá. Trabalhe com afinco. Aproveite. Esta é a sua primeira oportunidade. Eu poderia dizer que é o teste de Deus para você. Aproveita, porque tem muita coisa para vir depois disso. Então, o Davi estava morto. E a notícia chegou lá na Inglaterra, que o missionário, o Davi Livingstone, tinha morrido. E a rainha da Inglaterra pediu que seu corpo fosse mandado para a Inglaterra. E aqueles seus amigos, quando preparavam o corpo para mandar, eles abriram o peito dele, tiraram o coração e mandaram o corpo junto com uma carta que estava escrita assim: o corpo dele nós devolvemos para a Inglaterra, mas o seu coração não, porque o seu coração é nosso, porque esse homem amou tanto, tanto a nossa terra, ele foi capaz de morrer pelo nosso povo. Queridos, uma história tão bonita, tão bonita. E a história conta que aquele homem foi levado, o corpo foi levado para a Inglaterra, e chegando lá para honrar aquele grande missionário, aquele nobre missionário, eles mandaram fazer um cortejo fúnebre que ia passar pelas ruas de Londres, pelas ruas daquela capital, um cortejo muito bonito, que agora passava por aquelas ruas. E a história conta que, quando aquele cortejo passou por uma das ruas, num determinado local, teve um homem que começou a chorar, chorava alto, aquele homem gritava e chorava alto, e alguém se aproximou dele e perguntou: por que você chora assim? Esse homem, ele era seu parente? Ele era alguém da sua família? Por que o senhor chora desse jeito? Ele falou: não, ele não era meu parente. Ele falou: vou te contar porque eu estou chorando. Porque eu estava na universidade junto com esse homem, e juntos nós sonhamos em entregar nossas vidas a Deus para o serviço das missões, para ganhar almas, para implantar igrejas, para fazer muito para Deus. Mas eu desisti numa parte do caminho, eu escolhi outra função, eu abandonei o meu chamado. Mas ele não, ele cumpriu o propósito de Deus para a sua vida. E aquele homem falou: hoje eu entendo, eu reconheço, ele ganhou a sua vida, mas eu perdi a minha vida. Eu perdi minha vida. Queridos, eu me lembro quando eu era criança, lá em Goiânia, lá na minha igreja, eu era um adolescente, e foi
uma das músicas, naquela época a gente chamava os corinhos, pastor Paulo. Nunca me esqueci daquele corinho, que falava assim: multiplica, 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 irmão, o seu talento. Multiplica, multiplica, o talento que Cristo te deu. É bonito, não é? Então vamos cantar juntos? Vamos lá? Vamos lá? Multiplica, 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 irmão, o seu talento. Multiplica, multiplica, o talento que Cristo te deu. Ei! Deu para aprender? Deu, né? Então, vamos fazer o seguinte: quem aprendeu, eu quero que cante assim, com muita vida mesmo, tá? E quem não aprendeu, vai cantar com mais vida ainda. Vamos fazer isso? Vamos lá? Multiplica, 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 irmão, o seu talento. Multiplica, multiplica, o talento que Cristo te deu. Multiplica, 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 irmão, o seu talento. Multiplica, multiplica, o talento que Cristo te deu. Aleluia! Oh, glórias! E o dom? Enfim, o que é um dom? Gente, dom é a habilidade que nós recebemos de Deus para fazer algo com excelência, tá? Para que nós recebemos um dom? Porque para que Deus dá um dom para alguém? O propósito de Deus a dar um dom para alguém, eu não estou falando daqueles dons lá de 1 Coríntios capítulo 12, não, falar em outras línguas, tal. Não estou falando sobre esses dons, estou falando sobre aqueles dons que são a capacitação que Deus te dá de fazer algo, né, no seu reino, na sua igreja, né, e fazer algo que possa gerar muitos frutos, amém? Que possa contribuir, que ajuda a crescer, que ajuda a fortalecer. Então, queridos, nós recebemos um dom para que ele seja usado no corpo de Cristo, para que ele contribua na vida da sua igreja. Olha o que a Bíblia fala: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Muitas pessoas não entendem a importância e o valor de um dom que Deus confia a você. Gente, se cada pessoa pudesse entender, e vai entender daqui um pouquinho, o que é um dom, você sairia correndo para pôr em evidência o dom que Deus te deu. Deixa eu te contar uma coisa. Lá em Efésios, se eu não me engano, capítulo 4, tem um texto que fala assim, que Jesus, deixa eu ler aqui, eu tenho aqui, senão eu não vou falar direitinho, está aqui. Efésios 4, a partir do versículo 7, que diz assim, olha: e a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Meu Deus, olha quem dá os dons, tá? Ele reparte. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. E deu dons aos homens. Quantos querem receber dons de Deus aqui? Eu quero, amém? Quero mais ainda. E deu dons aos homens. Agora, o que significa? Ele subiu, senão que também desceu até as profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou uns para apóstolos, ou como nós falamos aqui, para missionários, né? Ele designou uns para missionários, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério.
Então o dom, a gente vê que o dom não é qualquer coisa não. Meu amigo, o dom é dom. Imagina com que poder Ele deu o dom, em meio a que manifestação Ele concedeu dons. Naqueles dias que Jesus morreu, né, Ele passou 3 dias na sepultura. Mas sabe, queridos, naqueles 3 dias que o seu corpo estava na sepultura, a Bíblia fala que Ele desceu até as regiões inferiores da terra. Ele foi lá, naquele lugar, onde tinha muitas pessoas ali, né, que estavam ali cativas, que tinham morrido sem oportunidade de salvação, desde a época do dilúvio, estavam ali. Mas ali também estavam, né, ali tinha muitas pessoas que foram grandes homens, grandes mulheres, com grandes feitos, que haviam morrido e estavam ali, retidos pela morte. Mas Jesus desceu lá, sabe, Ele chegou lá, e Ele arrancou de lá, Ele tirou de lá todos que era dele, né? Todos que aproveitaram a oportunidade que Ele deu, Ele tirou de lá, e Ele subiu. Inclusive, deixa eu falar uma coisa aqui, eu espero, pastor Paulo, que eu não vá falar nenhuma heresia, se for já me perdoe desde agora, mas eu quero falar o que eu penso, o que eu entendo, é que nós falamos Jesus ressuscitou, mas eu entendo o seguinte, que Ele, quando ressuscitou, Ele não foi o único que ressuscitou. Eu creio que Ele foi as primícias da ressurreição. Sabe por quê? Eu entendo que quando Ele ressuscitou, segundo o que está falando ali, Ele trouxe muitos com Ele. Tanto que a Bíblia fala que muitos ressuscitaram e apareceram para muitos na cidade, né? A pessoa estava lá em Jerusalém, né? Quando olhou, de repente, lá veio o João, mas o João já morreu. Tem 10, 15 anos que o João já morreu, e lá veio o João. É verdade, aconteceu isso lá. A Bíblia fala que muitos santos ressuscitaram, entraram na cidade. E aí, depois subiram todos com Jesus para o céu. Gente, aqui fala que quando Ele concedeu dons aos homens, foi em meio a toda essa manifestação de poder. Então diga assim comigo, dom é dom. Diga, meu dom não é qualquer coisa. Diga, o meu dom, eu recebi em meio a uma grande manifestação do poder de Deus. Amém? Então, queridos, por isso a Bíblia fala que nós temos que avivar o dom que há em nós, tá? Temos que avivar o dom que há em nós. Nós temos que usar o dom que Deus nos deu, né? Essa capacitação para contribuir mesmo para o progresso da igreja. Deixa eu falar uma coisa aqui. Tem muita gente que acha que a vida cristã é assim. Aceita Jesus, oba, eu aceitei Jesus. Agora, vai lá para a parada de ônibus, se assenta lá, e vai esperar passar o ônibus do arrebatamento para ir para o céu. Há muita gente que pensa que é desse jeito. Mas não é não, queridos. Nós fomos salvos para servir. Amém? Nós fomos salvos para contribuir. Nós fomos salvos para ajudar no crescimento, na estrutura da obra de Deus, da igreja. Fomos chamados para servir. E poxa, eu queria falar muito mais ainda, mas acho que meu tempo já esgotou. Mas deixa eu concluir aqui, só falando algumas coisas importantes. Primeiro, os talentos e os dons fazem parte da capacitação de Deus para que você realize com excelência todas as tarefas que foram atribuídas ao seu chamado. Amém? Deus colocou qualidades em você para serem ferramentas poderosas no cumprimento do seu propósito na sua vida. Eu tinha 13 anos de idade quando eu entendi essas coisas, e eu entendi qual era o chamado de Deus para a minha vida. Eu era bem novo ainda, um adolescente, quando também eu pude entender quais os talentos Deus tinha me dado, quais os dons Ele tinha confiado a mim. E se tinha uma coisa que eu queria fazer, era colocar em prática, era colocar em evidência.
Eu não queria só passar por essa terra. Eu lia aquela passagem, aquele texto, dos homens que receberam talentos, dos 2 que foram e multiplicaram, mas daquele que enterrou o seu talento na terra. E quando o Senhor voltou, ele entregou o talento e falou: está aqui o talento que o Senhor me deu. E o Senhor olhou para ele e falou assim: servo mau e negligente. Gente, isso era tudo que eu pensava. Eu nunca quero ouvir isso de Deus. Então, desde aquela idade, eu procurei já colocar em evidência aquilo que Deus tinha posto dentro de mim. Eu não esperei vir para a Amazônia, para nenhum outro lugar para começar a trabalhar no contexto da minha igreja. Quando o Senhor me deu a oportunidade de vir aqui para a Amazônia, Ele me encontrou trabalhando no contexto da minha igreja. Naquela época, o menor de idade podia trabalhar. Eu trabalhava de segunda a sexta. Mas quando era no sábado e domingo, eu pegava a minha Bíblia, eu saía de rua em rua, de casa em casa, pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Foi quando eu tive as minhas primeiras experiências de conduzir pessoas, famílias inteiras para Jesus Cristo. E assim eu contribuía com o crescimento da minha igreja local. E Deus me deu a oportunidade de vir para a Amazônia, juntamente com o pastor Lucas, que foi o fundador, da Igreja da Paz aqui na Amazônia. Deus me deu o privilégio de vir com ele, porque ele me encontrou trabalhando, ele me encontrou fazendo a obra que ele tinha me confiado para fazer. Quando nós viemos para cá, inclusive, queridos, deixa eu contar isso aqui bem rapidinho. Nós não viemos para cá nadando em dinheiro, de jeito nenhum. Naquela época não era como era hoje, não. Nós saímos de Goiânia dentro de um caminhãozinho cheio de mudança. Foram 2 viagens. A primeira veio o pastor Lucas, eu e mais 3 rapazes. Quando nós chegamos aqui, nós não conhecíamos ninguém. Nós não tínhamos onde morar, nós não tínhamos lugar aqui. Nós fomos morar no final da Rui Barbosa, lá onde hoje é o estaleiro do Candinho. Do outro lado tinha uma praia. Morava lá um velho chamado Seu Pernambuco, foi tão legal com a gente. Nós encostamos o caminhãozinho lá, e aí, enquanto o pastor Lucas e um outro rapaz andava procurando um lugar para comprar aqui na cidade, para poder colocar sua família, quando trouxesse sua família, a gente começar a obra, eu ficava lá, fazendo a comida, cuidando ali para esperar ele chegar, a comida está pronta. Não foi muito fácil. Outra coisa que eu quero falar: quando nós viemos para cá, o pastor Lucas veio com pouco recurso. Depois que ele comprou aquela casa, onde hoje é Bilcar, ali na Mendonça Furtado, que foi onde esta igreja começou, foi lá, e depois mudamos para cá. Depois de ter comprado aquele lugar, ele voltou para Goiânia, para buscar sua esposa, e seus filhos, e o resto da mudança. Você sabe qual foi a alimentação dele, daqui até Goiânia? Foram 2 melancias. Ele tinha tão pouco dinheiro, e o resto do dinheiro ele deixou comigo. Falou: Nilton, você vai cuidar desses rapazes aqui. Me deu uma sacolinha de comida, que tinha sobrado, e falou assim: e te dou esses 200 cruzeiros aqui. Falou: saiba como usar, porque eu só volto daqui a 30 dias. Se vocês não souberem como usar, vai faltar. Só que tinha acontecido uma outra coisa. Quando eu estava saindo de Goiânia, nós estávamos saindo, ele falou: vai despedir dos seus parentes. Eu fui despedir dos meus pais, despedir da minha família. Eu me lembro que passei na casa de uma tia para despedir. E quando eu estava saindo, queridos, tudo que eu tinha para trazer para a Amazônia era um par de sapato novo que eu tinha ganhado do meu pai. E a minha boroca. Nem 1 centavo, eu não tinha uma moeda de 1 centavo. Não tinha promessa de nada. Mas eu me lembro que, quando eu saí, eu ouvi gritar atrás de mim. Era um jovem senhor que vinha correndo, gritando, me chamavam de Nenê lá em Goiânia. Ei, Nenê, Nenê, Nenê. Eu parei, e aquele homem chegou, e ele pegou um dinheiro. Ele falou assim: olha, se eu tivesse muito, eu gostaria de investir no que vocês vão fazer. Eu sabia que ele não estava acreditando só na minha pessoa, ele estava acreditando em Deus, no que Deus ia fazer aqui.
Ele falou, ele pegou aquele dinheiro, falou, é tudo que eu tenho. E esse tudo que eu tenho, eu quero dar para ajudar essa obra. E aquele homem deu aquele dinheiro. Foi o dinheiro que, juntando com o dinheiro que o pastor Lucas deu, foi o nosso começo aqui. E hoje, para nossa surpresa, esse homem está aqui. Alberico, fique de pé, bem atrás do pastor Paulo e Jeff, está aqui aquele homem. Esse foi um homem que deu tudo que ele tinha. E ele falou mais, eu vou orar por vocês. E ele me deu uma palavra de bênção naquele dia, falando que Deus ia nos usar muito aqui, que Deus ia fazer grandes coisas aqui nesse lugar. E agora faz 44 anos que ele é um dos intercessores, junto com sua esposa, orando por esse ministério. Está vindo aqui agora pela terceira vez. Eu quero concluir, depois de ter falado isto, dando um conselho. Ok, meu conselho é esse aqui. Invista na sua vocação, invista no seu chamado. Mas, se você tiver oportunidade, através da sua igreja local, invista na vida de quem tem um projeto nobre. Porque, como a pastora Rebeca sempre fala, quem planta em terra fértil, vai depois ter uma colheita abundante. Amém? Fique de pé nesse momento.